Saudações, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Diário Planetário, com uma semana que vai de 23 a 29 de novembro, com poucos grandes aspectos. Não temos aí nessa semana nada que seja realmente muito impactante. Temos alguns fatores importantes, mas, em geral, os fatores muito fortes, muito dignos de nota, né, que chamam muita atenção, ou porque são muito tensos, são muito difíceis, representam situações sobre as quais a gente precisa ter cuidado, ou os eventos que são extremamente desejáveis. Essa semana aqui ela está toda variante, mas sem aqueles impactos fulminantes, exceto os aspectos da Lua que são favoráveis ou aqueles que são desfavoráveis, com aquela tríade fundamental, né, a tríade da crise de 2020, que já está lá no finzinho já da sua expectação mais difícil, está quase acabando, estamos quase chegando às boas, aí mais ou menos, né, ainda tem alguns atropelos no comecinho de 2021, conforme vocês ainda vão ver aqui no canal, mas estamos chegando aqui no finzinho do processo mais terrível, né? Então a Lua vai fazer ao longo dessa semana alguns aspectos difíceis com essa tríade e alguns aspectos favoráveis. Então temos algumas variações bastante interessantes, mas nada que seja um choque, né, tão violento, além do que a gente já veio se acostumando ao longo do mês. Outra coisa, o Sol ingressou recentemente em Sagitário e fora esse ingresso, que é um fator de grande importância, né, o ingresso do Sol num signo, também houve aí o ingresso de Vênus em Escorpião, já mencionados na semana anterior a este vídeo. Fora isso, não temos outros grandes ingressos aqui ao longo da semana. Temos apenas aspectos importantes. E fora isso, outra coisa que vem acontecer, essas coisas que são mais intensas vão acontecendo ali nos dias, respectivamente, nos dias 14, 17 e 19 de dezembro. Né? São exatamente o eclipse solar em Sagitário, um eclipse solar total que vai ocorrer em Sagitário. Temos aí um vídeo no canal já falando sobre detalhes desse eclipse, repercussões no mundo, no Brasil e em vários outros locais do planeta. Temos uma instrução, né, um manualzinho de instruções sobre o eclipse. Esse é um evento de grande importância. Depois do eclipse, que vai acontecer no dia 14, no dia 17 Saturno ingressa em Aquário e logo em seguida, no dia 19, é o Júpiter que vai ingressar nesse signo. E aí vai ter uma conjunção desses dois fatores, fiquem aí de olho porque tem vídeo aqui no canal também falando sobre esse aspecto que é o inaugurador de um período de 200 anos dos planetas em signos do elemento ar. Isso vai ter repercussões em ensino, aprendizado, no pensar, nos processos libertadores da humanidade, nas questões humanas, enfim, vocês vão assistir esse vídeo e vão ver todos os detalhes. Mas aqui nessa semana o que a gente tem como resumo é o seguinte: a Lua vai passar em Peixes, né? Já começa essa semana já tendo iniciado seu trânsito pelo signo de Peixes, o que vai fazer com que Netuno e Júpiter, que são os planetas regentes, Netuno o planeta regente moderno, Júpiter o regente clássico tradicional, que nunca deixou de funcionar, e depois isso vai fazer com que esses planetas ganhem uma relevância maior nas condições, nas posições em que se encontram. A Lua é um luminar, né? Toda vez que um luminar muda de signo, é muito interessante a gente observar a condição dos planetas que regem aquele signo, para ver como é que a realidade, a atmosfera mental tende a se construir, tende a se manifestar. A Lua também vai passar em Áries, em Touro e em Gêmeos. Nessa semana ela vai terminar a semana no domingo, lá no dia 29, já entrando em Gêmeos, e acaba ali a semana para ingressar na semana seguinte. Quando a Lua passa em Áries, vamos prestar atenção
na condição de Marte, que está em Áries, né, que está no signo de Áries, está em seu domicílio, está poderosíssimo, está numa condição em que ele se encontra em sua casa, né, está emanando todas as suas características num cenário que é o mais propício para as suas manifestações, né, que são manifestações de liderança, manifestações de impulso, de saída da inércia, e em outros atributos nós vamos ver aqui dia após dia. A Lua também vai entrar em Touro e nós vamos verificar a condição de Vênus, que está em Escorpião. Se Touro é o domicílio de Vênus e Vênus está em Escorpião agora, significa que Vênus está numa condição que em astrologuês técnico ela está debilitada, que não significa que você vai ficar debilitado também, mas significa que alguns assuntos regidos por esse planeta vão ficar menos favoráveis, né, menos fáceis de lidar e de manifestar e de expressar também. Em geral são os assuntos ligados aos afetos, às trocas, às partilhas, às conciliações, e então temos ali inclusive da economia, né, de gastos, de satisfação dos próprios apetites. Então temos um período ao longo da semana, enquanto a Lua está passando por Touro, em que essas condições elas ficam precarizadas. Cada vez que a Lua passa num signo, ela dura algo em torno de 2 dias e meio em seu trânsito. Então só nessa semana em Gêmeos é que ela vai ficar só um pedacinho e depois vai continuar o seu ciclo de 2 dias e meio na semana seguinte. Tá? Então, outra coisa que é importante nessa semana é o fato de Mercúrio fazer um bom aspecto com Netuno, né, um trígono que vai caracterizar a semana como um todo, na forma de boas novas, na forma de confirmações de expectativas que às vezes são até meio cor-de-rosa, né? Mas cor-de-rosa no sentido de estamos com expectativas além do que a realidade pode mostrar. Nesse caso, essas expectativas cor-de-rosas, elas além, né, meio poliana, elas acabam se manifestando mais claramente, a gente pode ter algumas repercussões muito favoráveis em função do que é dito, pensado, transmitido com esse bom aspecto. O Mercúrio também vai fazer um bom aspecto com o Plutão, que indica uma realidade, uma situação, uma atmosfera mental excelente para trocas e comércio e questões econômicas e questões de cura, de aprofundamento, de descortinar o que é desconhecido e o que é oculto. Esse aspecto vai ficar exato na sexta-feira, né? Na sexta-feira dessa semana é que vai ficar exato. A quinta-feira desta semana vai ser o dia mais tenso, né? A Lua vai fazer uma conjunção com Marte, quadratura com a tríade Júpiter, Saturno, Plutão. Então é o dia que a gente tem que ter mais cuidado, é o dia que tem mais repulsas, é o dia que tem mais reveses, represálias, atitudes persecutórias, surtos, questões que envolvam notícias não muito agradáveis girando em torno do sistema econômico mundial, de assuntos de organização sociopolítica em várias instâncias diferentes, dentro ou fora do país. Não estou me referindo exclusivamente ao Brasil, mas há várias negociações que são até internacionais, são crises, né, são pontos críticos. Óbvio, quando a gente fala de crise num movimento da Lua, é uma coisa que leva algumas horas ou no máximo o dia inteiro, com repercussões que vão se diluindo aos poucos, dia após dia, né, após o dia do aspecto. Mas quinta-feira é o dia que tem essas condições. E a Lua vai chegar no domingo quase ficando cheia. E isso tem repercussões também muito interessantes. Isso é uma coisa que a gente aprende observando em si próprio e observando ao redor como é que as coisas acontecem. Não é algo que você encontra assim tão rapidamente no manual, né? Então a Lua ficando quase cheia, ela vai ficar cheia exatamente na segunda-feira seguinte, né? Na segunda-feira, logo após a semana da qual estamos falando. Que é a segunda-feira, dia 30 de outubro, né? Mas no dia 29, no dia 28 e talvez até no finalzinho do dia 27, nós vamos ter aquele período
que, em geral, o pessoal que já assistiu aula comigo já me viu falando isso várias vezes, aquele período que dá mais ou menos 2 dias e meio, que antecede o ponto exato da lua cheia, tá? Em geral é um período que ele exacerba tudo. A gente fica com uma tendência, se está com bom humor, fica eufórico. Se está com mau humor, deprime ou fica furioso, né, que explode. Então a gente exacerba tudo, justamente nessa fasezinha que é meio chatinha, aquela fase que às vezes a gente até brinca dizendo, olha, não marca reunião de condomínio ali, né, não tenta fazer uma conciliação nesse dia, né, que não é uma conciliação muito boa nesses 2 dias ali. As pessoas ficam exageradamente exaltadas, né, tanto para o legal quanto para o nefasto. Normalmente, como as pessoas ficam um pouquinho mais descontroladas, ficam descompensadas, né? Tem um descompasso entre o raciocínio lógico, a frieza do raciocínio, do pensar e do planejar, e o agir. O agir acaba se sobrepondo à postura pessoal. Como isso está acontecendo para o mundo inteiro, então isso atinge coletividades, até pessoas que estão buscando pontos de equilíbrio, situações mais tranquilas, acabam sendo afetadas de uma maneira indireta por quem não está nessa vibe, né, de buscar esse equilíbrio. Então, com isso a gente tem um resumo da semana, para a gente ter uma ideia rápida sobre como é que a coisa vai ficar ao longo do período desses 7 dias. Agora, sabendo que o Sol está em Sagitário, né, e ingressou recentissimamente em Sagitário, vale a pena aqui uma reflexão sobre o signo, né, sobre essa passagem, porque é um mês inteiro com o Sol em Sagitário, e sabendo que ele está antecedendo aí o eclipse, que é um evento mega importante em astrologia, ainda mais um eclipse total que tem uma potência tão grande, né, da qual eu sempre falo, especialmente em palestras. Olha, já tem vídeo aqui explicando sobre como é que são os efeitos do eclipse, tem vídeo falando sobre o eclipse de junho deste ano de 2020, tem este sobre agora, dezembro, antecipamos aqui o vídeo de dezembro de 2020, falando sobre eclipse e o efeito dele por 6 meses, né, são 6 meses de efeito bem forte, bem intenso, e a sombra vai passar aqui na América do Sul toda. Mas uma reflexão importante sobre esse conjunto de simbolismos que a gente encontra ali no Sagitário. Sagitário não é só aquela coisa que a gente vê na revista mais popular, né? Claro que ali também as pessoas que vão ter algo forte em Sagitário, como o Sol, a Lua, o Ascendente ou vários planetas ali no signo, obviamente vão manifestar vários daqueles pormenores, daquelas tendências com uma certa frequência. Vão mostrar uma frequência daquelas características. Agora, o Sagitário não é só aquele símbolo do centauro, né? E todo mundo romantiza muito, né? Todos os signos eles têm luz e sombra. Tem o Sagitário super alegre, super otimista, que vai inflamar as pessoas com entusiasmo e otimismo, que vai buscar sabedoria e vai, por causa disso, vai acabar transmitindo sabedoria para os outros. Isso é uma coisa linda de morrer, né? Então a gente acaba romantizando o Sagitário e acaba esquecendo que também tem atitudes muito fortes, às vezes cavalares. Não é à toa que ele tem o símbolo dele alguns vão dizer assim, é um homem misturado com cavalo, né? Meio homem, meio cavalo, né? Mas provavelmente o símbolo nasceu do processo de domesticação do animal, né? Do processo de domesticação do cavalo. Isso é uma probabilidade, né? Isso é uma especulação antropológica, mas as primeiras tribos, as primeiras sociedades humanas organizadas o suficiente para que pudessem se deslocar espacialmente de maneira otimizada, em longuíssima distância, né, com planejamento, com grupos maiores, migrando, né, imigrando, vão desde nômades até pessoas que vão deixar suas terras para viver em outras paragens, ora buscando locais mais propícios para a agricultura, ora buscando locais mais propícios para a caça, enfim, para viver melhor. Isso significa que dentro dessa construção social que foi se transformando, né, que foi sendo repetida por milênios,
um arquétipo, né, o símbolo do viajante, daquele que prepara um processo de elevação da sua condição instintual. Isso aí já vai se instaurando no processo, no inconsciente coletivo, né, em cada um indivíduo e no inconsciente coletivo. Essa questão ela é tão material e cultural quanto é simbólica num nível psíquico profundo, arquetípico. Então, isso suscita, portanto, uma reflexão bacana beça sobre o que o Sagitário, dentro do zodíaco e, portanto, dentro da condição humana, todos nós temos um Sagitário em algum dos pontos, né? Alguma casa do mapa tem um Sagitário, em algum lugar dentro do seu mapa tem Sagitário, mesmo que não tenha planeta nenhum ali. Então, todos os signos têm essa mesma condição. Em algum lugar do seu mapa você tem aquele signo, inclusive aquele signo que você diz que não gosta, né? Tá ali. Tem alguma coisa que você não resolveu direito com aquele signo que você diz que não gosta. Ele está ali no seu mapa, em algum lugar ele está mexendo com alguma coisa e é preciso que você entenda o melhor. Quanto mais você entender aquele signo, inclusive o que você não gosta, mais você se entende e começa, talvez até goste de algumas características do signo, não necessariamente de uma ou outra pessoa, porque pessoas são múltiplos, né? Pessoas são são tramas, né? São sinfonias inteiras. Imagina, uma orquestra sinfônica tem dezenas de instrumentos entrecruzados e tentando tocar em harmonia, tem que ter um maestro ali para conduzir, né? Então, um ser humano ele tem milhões de instrumentos dentro dele. Imagine essa analogia. Além, os signos seriam instrumentos, planetas, casas astrológicas, aspectos astrológicos, essas coisas vão se entrecruzando em cada um de uma maneira única, unívoca, não se repete. Por mais que o mapa seja parecidíssimo com aquele outro ali, até as condições culturais em que as pessoas nascem, né, algumas questões até desiguais, fazem com que elas reajam, manifestem o mesmo aspecto, o mesmo signo, a mesma característica, de modos ligeiramente diferentes. E por quê? Essa coisa é ligeiramente diferente, vai formar uma diferença astronômica, né, com perdão do trocadilho, uma diferença astronômica com o passar dos anos. Então as pessoas são irrepetíveis assim como a história também não se repete. A história ela tem ciclos de algumas recorrências, de alguns padrões, mas o contexto em que esses padrões se instauram é um contexto sempre diverso. Então, nessa reflexão sobre o processo ligado a esse símbolo do centauro, né, do homem montado no cavalo, ou do homem que emerge do animal, né, temos aí um símbolo de selvageria ou barbárie, né, civilização e barbárie. O Sagitário representa em grande parte, todo um processo de elaboração do ser humano, saindo de sua condição mais instintual até chegar um ponto, ou pelo menos almejar chegar nesse ponto divinizado, né? Não é à toa que o Sagitário está ligado em tantos discursos e tantas percepções, e com as quais eu concordo, inclusive, obviamente, está ligado a questões religiosas. Você pode até dizer assim, poxa, mas eu sou sagitariano ou sagitariana e sou ateu. Não importa, você está procurando também todo um processo que é homogeneizador. Para a gente poder entender isso, dizendo aqui que o Sagitário representa esse anseio pela ultrapassagem da condição instintual do ser humano, dessa coisa decorrem os sistemas que eu já mencionei aqui, que eu chamei de homogeneizadores do comportamento. Olha que palavra bonita. Sistemas homogeneizadores, né, que vai deixar tudo homogêneo, tudo horizontal, todo mundo pensando de uma maneira próxima, né, com base numa referência. O que as pessoas fazem com base numa referência. Quer ver um exemplo? O sujeito vai utilizar a Bíblia, o outro vai utilizar o Alcorão, o outro vai utilizar a Constituição para se nortear filosófica, social, politicamente e como ser humano. Tá? Ele vai querer crescer com base em sistemas que são
sistemas homogeneizantes, são sistemas horizontalizantes do comportamento, né, que vão fazer com que mesmo os mais diferentes entre os seres humanos tenham esse fator referencial como base para que, a partir dele, as pessoas não se autodestruam, né, as sociedades não se autodestruam e possam cooperar com uma meta em comum. Essa meta em comum é uma coisa bastante simbolizada pelo símbolo do Sagitário. E as leis e os aspectos religiosos são muito próximos uns dos outros, né? Então, toda vez que o Sol passa em Sagitário, a gente acaba citando, né, mencionando essas questões jurídicas, religiosas, padrões homogeneizadores, padrões que são também norteadores do pensamento e que versam sobre a busca desse processo civilizador. Tá? Eu estou usando inclusive um termo de um sociólogo do qual eu gosto muito, que é o Norbert Elias, cujo ele tem uma coleção de livros chamados O Processo Civilizador. Tá? Então, só para você ter uma ideia, você que está tão acostumado a comer com garfo e faca, com talheres, tudo bonitinho, com higiene na mesa, isso não existia, isso foi construído, isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa construída culturalmente, isso vem através do gentilhomme, né? Vem do gentleman, né? Através da nobreza, que vai adquirindo hábitos uns com os outros a partir dos seus contatos entre comunidades e sociedades em longas distâncias, em viagens, em situações cujas culturas são bastante diferentes entre si. Olha só, olha quanto símbolo sagitariano a gente tem aí. E olha que coisa interessante também, que essa coisa do talher, as pessoas comiam com as mãos na Idade Média, né? Pelo menos na Idade Média Europeia, isso aí era normal, comer com a mão, comia comida engordurada e tal. Hoje, para nós, é uma coisa assim meio desagradável, a gente pensar que tem um pernil ali, o cara mete a mão, come, se baba todo de gordura, uma coisa assim, não é agradável de pensar, não é agradável de lembrar, né? Mas aí o ato contínuo e muito doloroso, um processo que leva tempo, vocês pensam que é uma coisa assim, não, vamos comer com garfo e faca. Não, o garfo inclusive era até diferente do que a gente está acostumado, né, com 4 pontinhas assim, né? Inclusive em países orientais, né, no Extremo Oriente, usam até hoje o hashi, né, que são os pauzinhos para comer. Mas aqui no Ocidente a gente tinha, às vezes era faca, às vezes era pontas, era flecha, ou era mão, até desenvolver um garfo mais refinado. Esse processo levou mais de um século, né? É muito tempo, com gerações sendo passadas. E o que isso tem a ver com o simbolismo de Sagitário? Porque todo esse processo é um fator de afastamento gradativo, não afastamento de repúdio, às vezes até, mas é um afastamento gradativo do ser humano, do seu estado mais natural. Reparem, o símbolo do Sagitário tem um ser humano em cima de um cavalo, né? Ele está montado em cima do seu aspecto instintual, mas ele está almejando, assim, clamando com força para que ele possa emergir e alcançar os céus. Inclusive, muitas vezes ele é representado nessa posição assim, né? Segurando o arco e a flecha, apontando para cima, para o horizonte. Ele está querendo subir, ele está querendo ir. Em geral, ele vai para o Oriente, né? Em geral, está apontando ele para o Oriente. Alguns vão apontar para o Ocidente, mas em geral a questão é da jornada para a luz, né? O Oriente, quando o Sol nasce, né? No lugar onde o Sol nasce. Então, a questão do Sagitário, em geral, é essa angústia que às vezes as pessoas têm, e todos nós vamos ter em algum lugar, naquele ponto em que ele se encontra no mapa, você vai ter essa angústia que, por um lado, é até saudável, né, essa insatisfação com a michuruquice mundial, né? As coisas parecem todas muito michurucas, repetitivas demais, e a gente quer crescer, quer ultrapassar essa condição de mediocridade, de michuruquice. Aqui também, essa coisa também representa a mente humana querendo sair daquilo que é meramente sobrevivência, né? Que indo na direção daquilo que possa dar sentido à vida. Não é só, eu não vou naquela direção ali para me alimentar apenas, como por exemplo, temos a condição da grande jornada que se faz para ter uma vida melhor,
Mas é só uma vida melhor para poder comer, beber, dormir e acabou? É só isso? Imagine você colocar isso para uma cabeça pensante. A vida tem que ter significado, tem que ter propósito, tem que ter metas. Você vai ver isso no simbolismo do Sagitário o tempo todo. Então, a gente, quando faz uma jornada de vida, um processo de vida, quando a gente vai fazer, às vezes, uma jornada de estudos, quando a gente vai para a universidade, a gente está alargando nossos horizontes e não se trata de uma questão única e exclusivamente voltada para encher a barriga, né? Isso também, porque às vezes as pessoas vão precisar estudar para poder se formar e para poder pagar suas contas, para ter uma vida confortável e digna. Mas não é só isso. É uma questão de ascender socialmente, de sair da condição em que se estava limitado, ultrapassar esses limites. Aliás, Júpiter, o planeta que rege o Sagitário, é o planeta que não tem limites, né? Até na mitologia grega ele não tem limite. Ele é casado, pula a cerca com N mortais, né? Ele não quer saber. O único limite que ele tem está com o destino, né? Com as moiras. As moiras são leis irrefutáveis, né? As moiras que são as tecelãs do destino, nem Júpiter pode com elas, nem Júpiter pode contrariar o destino. Mas, fora isso, né, no caso Júpiter é Zeus para os gregos, mas fora isso, as condições de Zeus, ele não tem limite, ele ultrapassa todos os limites, ele é tudo superlativo, tudo é exagerado, né, com Zeus. Os sagitarianos também tendem a ser muito exagerados. Vocês estão alegres a ponto de enlouquecerem, né? Se estão chateados, eles explodem. Inclusive, não pode ficar chateado perto de sagitariano. Ele fica com raiva da chateação, fica com raiva da tristeza, né? Então, às vezes, perdem muito, né, do tato, não conseguem expressar o tato, né, e ficam, como diz a revista popular, né, ficam donos da verdade, não tem papo na língua, perdem a noção e sai colocando as coisas na hora errada, no lugar errado, para a pessoa errada. Isso é frequente, abessa por causa das certezas sem conferir as minúcias, né? O cavalo, ele está andando num campo, ele não está arando o campo, ele não está debulhando trigo, ele está caminhando, tá galopando até a maior distância que puder percorrer. Então, quanto mais terreno, melhor, né? Então, muitas coisas acabam sendo generalizadas. Esse aspecto da direção, do que possa dar sentido, né? Como a flecha. A flecha tem um sentido, tem uma direção, é uma direção reta, ele não desvia, tem até uma impaciência danada, né, com as pessoas. Mas essa coisa de dar sentido à existência, que vai ocorrer também, entre outras coisas, através daquele processo civilizador ao qual eu me referia, através de apropriações, né, quando a gente se apropria de alguns modelos aos quais a gente não estava acostumado, né, símbolos, modelos, vestimentas, a gente chama isso de apropriação, mas não é a apropriação cultural que virou moda agora, as ressignificações, né, que a gente vai trazer de volta algumas questões que eram trazidas no passado, que eram vividas no passado, e vai ressignificá-las, vai vivê-las adaptadas ao modelo atual, vai dar um peso diferente àquele mesmo fator, mas ainda assim é um processo de ressignificação sempre muito otimista, né? Sempre esperando o melhor. Os intercâmbios, os alargamentos de horizontes aos quais eu já me referi. E com isso, a gente vai vendo nessa passagem o valor desse processo que o Norbert Elias denominou civilizador, né? O valor da filosofia e da educação, porque a filosofia também mostra norteadores da mente superior, que a mente inferior ela está preocupada em como é que eu escrevo, como é que eu aprendo a escrever, como é que eu converso com o fulaninho, como é que eu converso com o meu vizinho, como é que eu resolvo a coisa mais simples que tem aqui, como é que eu me articulo para que eu possa me comunicar. Isso tudo é a mente inferior, a mente simples, que normalmente é governada pelo Mercúrio, né? Mercúrio que é o regente de Gêmeos e de Virgem. Mas em Sagitário a gente tem essa coisa da mente superior, a gente quer
ultrapassar as condições que são apenas comuns, ultrapassar as condições que apenas, como se fosse pouca coisa, isso é muita coisa, né? Mas que garantam a nossa sobrevivência. E aí o processo educacional ele acaba sendo fundamental. E essa reflexão ela é muito importante porque ela vai atingir a gente durante essa passagem do Sol em Sagitário e também, como eu já me referi, na passagem do eclipse, que ocorre lá no finzinho de Sagitário. E com isso a gente vê também o valor do intercâmbio entre nações e culturas, né? A gente vê como é que essa troca intercultural ela retroalimenta coisas que às vezes um nicho cultural que fica o tempo todo em seu próprio círculo acaba esquecendo ou acaba obstruindo de alguma maneira o próprio desenvolvimento. Tem que ter uma brecha para que possa respirar, né? Isso é interessante a gente pensar sobre a passagem do Sol em Sagitário. Feita essa reflexão, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para vocês verem aqui agora como é que vai ficar a semana toda. E com isso, vamos lá. Segunda-feira, dia 23 de novembro, a Lua já está transitando em Peixes desde o domingo, né? Já está aqui em Peixes, está fazendo uma conjunção com Netuno. Segunda-feira já é um dia em que as situações elas tendem a ficar confusas, né? Já passam a ser tudo muito sentimental, a mente fica mais embotada. Olha aí aquela coisa da mente inferior com a mente superior. A mente inferior fica embotada por um lado quando a gente está com a conjunção com Netuno. A gente eleva as nossas condições, né, sobre as aspirações humanas, né, sobre aquilo que é visionário, sobre as pessoas que estão pensando naqueles que estão em condições piores do que a gente, né, nas secundarizações que as pessoas sofrem em sociedade. Então é aquele período que todo mês tem tido, né, da Lua conjunção Netuno em Peixes, que é o signo que Netuno governa, multiplicando essa tendência as raias, né, chegando à estratosfera, isso. Só que essa coisa que normalmente ocorre em detrimento da mente mundana, da mente inferior, né, da mente que resolve problemas, da mente que faz a lógica comum, né, assim, a mente que faz a lógica comum é aquela que diz assim: uma cadeira é uma coisa para se sentar. Né? E a mente que faz a lógica incomum, né, ou uma analogia, uma cadeira representa isso, vai começar a fazer correspondências entre um fator material e objetivo e possibilidades e algumas questões oníricas e algumas comparações. A astrologia ela se pauta o tempo todo nesse diálogo entre coisas objetivas, que é a mente inferior, e coisas que ultrapassam, né, que são de uma ordem onírica, né, que estão ligadas ao sonho, à imaginação e ao mito, né, tudo aquilo que ultrapassa o ordinário. Então a gente trabalha o tempo todo com a perspectiva da correspondência. A correspondência ou analogia, né, uma coisa corresponde à outra. A Lua está fazendo um excelente aspecto com Mercúrio, é maravilhoso esse aspecto para a gente até ganhar um pouquinho melhor e elaborar melhor aquilo que a gente faz para se remunerar. Só que, nesse caso, o aspecto está ocorrendo em signos de água, né? Signos do elemento água. Quais as implicações disso? O Mercúrio já está num elemento água, né? Está em Escorpião. Nós estamos dando voz a coisas que são muito internas, que são muito íntimas, que falam diretamente ao coração dos seres humanos, que fala diretamente sobre as expectativas que a gente tem de acessar aquilo que está oculto, né? De fazer com que as coisas que estão ocultas venham à tona, que as coisas se esclareçam, não apenas em nível objetivo, olha, essa chave abre essa porta, mas em nível subjetivo, esta chave abre esta porta, né? Esta chave pode chegar a esta porta se você relaxar esta chave em relação ao que você sente. Então a gente está falando por via, né,
pelo caminho das metáforas. Esse é um excelente aspecto que a gente vai passar ao longo desse dia. Então, além da Lua fazendo esse bom aspecto com Mercúrio, ela também vai formar um excelente aspecto com Plutão, com Júpiter, né, até o final do dia, até o dia seguinte ela ainda vai fazer um bom aspecto com Saturno, que representam realidades concretas, fáceis, né, da gente se acostumar, né, da gente desejar. Esses bons aspectos aqui são muito favoráveis para o autocrescimento, para esse vasculhar o que está acontecendo por dentro, para descobrir o que você oculta de você mesmo, para evitar as autossabotagens, para multiplicar sua resiliência diante das intempéries. Então temos uma segunda-feira bastante promissora, né, o que poderia ser um problema, um dia muito confuso, na verdade ele está bastante objetivo, as pessoas conseguem organizar o seu pensamento com base naquilo que estão sentindo, né? Normalmente o que as pessoas sentem acaba interferindo muito no raciocínio mais objetivo. Nessa vez, não, é como se uma coisa estivesse trabalhando para outra. Outra coisa que esse dia traz, né, o Mercúrio aqui também está já começando, está chegando perto de formar um bom aspecto aqui com esses três sujeitos famigerados ali. O Sol, como eu disse, ingressou em Sagitário um dia antes, quase 2 dias antes, está saindo já de uma boa expectação. Vênus é que está se aproximando de uma oposição com Urano, né? Vocês vão ver isso dentro de alguns dias, a interpretação desse aspecto. Já o Marte não forma aspectos maiores com outros fatores, e com isso a gente segue aqui para terça-feira, dia 24. Terça-feira, dia 24, vai ser o dia em que a Lua de Peixes vai ingressar em Áries, né? Ao longo do dia, ela está aqui em Peixes ainda, mas ao longo do dia ela já ingressa em Áries. Vai fortalecer muito a condição em que se encontra Marte, né? Como eu já falei no resumo, e a tendência é multiplicar os padrões combativos, as irritabilidades, os esforços de tomar frente de alguma coisa, aumenta-se a competitividade. E bom que Marte agora está direto, né? A gente não fica mais restrito a ter que fazer tudo lateralmente, né? Tudo de uma maneira indireta. Aqui agora é papum, vapt-vupt. E a Lua entrando ali, em menos de 2 dias, ela já está atingindo esse Marte ali. Mas nesse dia ela ainda não está fazendo aspectos. O que ela faz é um trígono com o Sol, ela não está fazendo aspecto com Marte. Ela faz um trígono com o Sol, uma Lua crescente, né, ela está pujante, está, né, exalando energia para tudo quanto é lado. Momento aqui, quando a Lua, especialmente quando ela entrar em Áries, que vai ser, olha, quando quem está vivendo na região sudeste do Brasil, por exemplo, vai ver ela entrar em Áries por volta de 1h da tarde. Né? Então, ao longo do dia, para a maior parte do planeta todo, ela já entrou em Áries também. Nesse dia, nós temos uma abertura aqui uma abertura criativa, né? Uma abertura de possibilidades. Lembra do que eu estava falando assim? Vamos planejar. Vamos sair da nossa mediocridade, sair do nosso lugar comum, vamos começar a pensar grande. Pensar pequeno é coisa michuruca. Vamos pensar grande, vamos começar a ver quais são as grandes saídas. Sabe quando as pessoas fazem brainstorming em marketing? Isso é uma linguagem de marketing, faz um brainstorming. Cada um joga uma ideia mais maluca do que a outra e de repente descobre que no meio daquela maluquice toda tem alguma coisa que faz sentido e você começa a juntar, você ajuda teu raciocínio a concatenar as ideias com base nas frases e nas informações que vão sendo passadas. Então é um dia em que a gente está juntando essas coisas, fazendo planos. Então, quando a gente pensa grande, a gente começa a pensar assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Bom, a gente vai depois descobrir que tem que lapidar muitas daquelas coisas que a gente imaginou, que a gente pensou. Mas se a gente não tivesse pensado daquele tamanho, a gente não ia chegar nem a ter um pouquinho, né? Então a gente tem que pensar grande para poder lapidar e colocar em prática para ter um começo. E a Lua em Áries é excelente para começar alguma coisa, gente. É excelente. Imagina começar com uma Lua em Áries em trígono com o Sol em Sagitário. Vamos começar alguma coisa que tende a ter repercussão. Entendeu? Então, a terça-feira, dia 24, é o dia das grandes repercussões otimistas, né? A gente começar a ter força, ter fôlego para fazer as coisas funcionarem e andarem para frente. Coragem. A Lua também
nesse dia, na primeira parte do dia, ela está fazendo um bom aspecto com Saturno. Então não é só um impulso infantil de vamos fazer e não sei como. Não, vamos fazer depois, agora que eu já planejei tudo, agora vamos fazer. E outra coisa, a Lua nesse dia, vamos ver se ela faz aqui algum outro aspecto, não faz. A Vênus aqui só está se aproximando da oposição com Urano, aumentando aqui algumas intempéries em relação a afetos compromissados, acordos, né, pactos. Tem gente aqui que vai ficar muito propensa a gastar um dinheiro a mais, né, com coisa que não tem nada a ver. E o Mercúrio ali cada vez mais próximo do bom aspecto com Plutão, com Júpiter. Até aqui está no trígono exato com Netuno. Esse aí é um aspecto realmente favorável, né? Terça-feira ela também é um dia muito bom para esta semana, especialmente pela Lua ali ingressando em Áries e fazendo um bom aspecto com o Sol, e pelo Mercúrio também com essa boa expectação que ele está formando. O resultado disso normalmente é, né, do astrologuês para o português. Tem gente que ainda diz que eu não estou traduzindo, né? Tem mania de dizer, de pegar um pedacinho de uma coisa e achar que a gente não traduz, quer dizer como é que a gente tem que trabalhar. Mas traduzindo aqui do astrologuês para o português, o Mercúrio sendo bem aspectado dessa maneira e emitindo bons aspectos, ele é uma beleza para o intelecto, para a organização do pensamento, organização das emoções, como eu já mencionei, e para a produção, né, para a capacidade de produzir, para a capacidade da gente levar as coisas a cabo com clareza, deixar todo mundo ciente, né, deixar tudo muito justo e perfeito, todo mundo sabendo exatamente o que tem que fazer, com as coisas funcionando. Esse é o bom aspecto ali com Netuno, também promove esse intercâmbio maravilhoso entre a mente objetiva e a mente subjetiva, entre a criatividade, a fantasia e as coisas que podem ser colocadas realmente em prática. Então temos aí esse trígono do Mercúrio com Netuno desde a segunda-feira, vai ficar segunda, terça e quarta funcionando. Fora isso, não temos outros aspectos. Vamos passar aqui para quarta-feira. Quarta-feira, dia 25 de novembro. Aí sim, a Lua já vai fazer a conjunção com Marte. Olha, dia pujante, dia de correria, dia de cobrança, dia de competição, dia em que a gente está com ânimo pra caramba, mas às vezes com ânimos exacerbados, tá com vontade de fazer as coisas, mete a mão na massa, quer iniciar um negócio? Inicia o negócio, mesmo que tiver tudo contra, vai fazendo com coragem, vai estar com medo? Vai com medo mesmo, vamos embora, isso é Marte. Marte é cabra, é cowboy, né? O Marte é cangaceiro, é cowboy, é uma coisa assim, é gaúcho, é uma coisa que pega o touro à unha, né? Que pega o touro e derruba o touro à unha, igual o Conan o Bárbaro, né? Nas historinhas do Conan o Bárbaro, ele conta que quando é criança, ele é iniciado quando está começando a entrar na adolescência, ele tem que derrubar um touro na mão, né? Então, é mais ou menos a coisa que simboliza esse aspecto aí, das pessoas têm que mostrar destreza, poder, força, coragem, e enfrentar os seus próprios desafios, enfrentar seus medos e tentar alcançar uma condição de superação. Então a quarta-feira começa já sendo o dia da superação, mas também tem que tomar cuidado com os excessos de autoafirmação. As pessoas se afirmam tanto que elas querem provar que tem um pintinho maior que o outro, né? Então, isso é um cuidado a se tomar para que as pessoas não entrem em conflito por besteira. Marte, ainda mais em Áries ali, né? Adora entrar em conflito por cada coisa pequena, idiota. Então, tem que desviar dessas condições aqui. As pessoas adoram provocar. Outra coisa, continuamos ainda nesse processo de aproximação, né, da Vênus em oposição com Urano. Cada vez mais as coisas ficam mais complicadas para Vênus, né? Isso é um pouquinho mais difícil para quem atua no campo das artes, né? A quarta-feira, quinta, sexta são dias complicados para quem atua em campos artísticos, musicais, em termos de investimentos, especialmente quem atua na área de investimentos de risco. Essa semana ela não é muito bacana não, você jura que a coisa vai seguir uma determinada direção e dá guinada para outra que você podia ter ganhado mais ali, né? Então, são guinadas
de coisas que estão fora do nosso controle, especialmente em termos de ganho e de satisfação dos apetites com essa Vênus aqui, que já quarta-feira já começa a funcionar já a tendência. E o Mercúrio vai se afastando aqui de Netuno, né, do bom aspecto, vai se aproximando aqui do Plutão e do Júpiter, que é muito bom para a gente começar a pensar no contato entre pessoas de locais distantes, de culturas diferentes, de quem está querendo promover aquele processo civilizador, né, aquele esforço construtivo, de quem faz as coisas paulatinamente, né, aos pouquinhos, né, vai tudo por etapas para conseguir o que quer, não quer conseguir tudo de uma vez, né? Esse é o cuidado que com a Lua em Áries. Esse bom aspecto aqui chama a atenção para esse trabalho gradativo, né, de conquista. A quinta-feira, dia 26 de novembro, quinta-feira, a Lua já está se distanciando da conjunção com Marte, mas aí ela, na virada de quarta para quinta, ela já está fazendo a quadratura com esses caras aqui. Então, a quinta-feira, tendo ainda a repercussão da conjunção com Marte, e esse aspecto difícil com a tríade da crise, nós temos o dia mais complicado da semana. Então, temos as atitudes persecutórias, temos as declarações famigeradas, né, as declarações polêmicas de muita gente. Muita gente pode dar declarações polêmicas uma vez ou outra em algum lugar, de alguma forma, e sempre com uma força excessiva, sempre sem a consideração por quem está em volta, sobre que impacto isso pode dar. Isso é comum com esse aspecto. As pessoas perdem um pouquinho da estribeira mesmo, mas o fato das pessoas perderem a estribeira só faz com que a gente tenha que prestar atenção, né? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Essa quadratura aqui também ela é danosa para quando a gente está, justamente aquele momento em que a gente está tendo gastos impulsivos, decisões tomadas apressadamente, considerando as coisas de uma maneira muito preconceituosa, né? Antecipando problemas demais, sendo paranoico por um lado, sendo neurótico do outro, sendo cheio de pânico no outro. Então é a hora em que a gente tem que reconsiderar, parar, não sai correndo, não pisa no acelerador, não se mete a fazer uma coisa que você não está realmente muito acostumado nesse momento. Tá? Isso aqui não é o momento de fazer coisas ousadas em demasia. Todo mundo está querendo se meter ao ousado, né, ao audacioso. Isso aí é coisa do dia anterior, quarta-feira. A quinta-feira é para reverter isso, a reversão da ousadia. As ousadias aqui não são necessariamente recompensadas. Se na quarta-feira, dia 25, você deve ser ousado com algum grau de comedimento, aqui você tem que inverter, você tem que fazer as coisas que são mais tradicionais, as coisas mais conhecidas, aquilo que não desafia o status quo, os modelos pré-estabelecidos. Tá? Aqui nenhum outro aspecto, além dos que já são mencionados nos últimos dias, só o fortalecimento deles. Mercúrio com Plutão e Júpiter, Vênus com oposição com Urano. Tá? E mais aqui, um dia, sexta-feira, dia 27 de novembro, a Lua vai ingressar em Touro, vai fortalecer bastante a condição em que se encontra Vênus, que está em Escorpião. Temos aí um dia, olha o reforço do que eu já falei sobre o aspecto de Vênus com Urano. Então, temos gastos excessivos, temos questões ali envolvendo, aí, isso eu não falei ainda, mas temos questões envolvendo o feminino, né? Tem um combate feminino, tem uma espécie de levante do que é feminino, né? Alguns em função dos seus direitos, né? Tem que lutar pelos seus direitos, outros em função de questões financeiras, outras pessoas vão se manifestar de uma maneira um pouquinho mais dura. Então temos aqui alguns pontos de revolta, né? A Lua em conjunção com Urano, em oposição com Vênus, temos um ponto de revolta, de dificuldade de conciliações, de fazer acordos. Então é aquele momento em que até relacionamentos que andam meio fissurados, né? Andam meio com sequelas de alguma coisa, não é dia para fazer DR, amiguinho e amiguinha principalmente, né? Não é dia de fazer DR, um dos dois vai explodir, não faz isso aí nesse dia, procura o outro dia, vai no sábado, né? É menos complicado.
Nesse dia aqui as pessoas vão jogar na coisa na cara, tipo, eu que pago as coisas, né? Tanto a mulher quanto o homem, né? Tanto, todo mundo dentro de um casal, seja de que gênero for, né? Eu que pago as coisas, você não está me dando atenção, as coisas não são assim, isso aqui era assim, era melhor do que agora. Isso aí é um dia complicado para esse assunto. No entanto, é um dia excelente para outra coisa, que é o pensar no futuro em formas otimizadas de se satisfazer, de fazer com que as coisas andem direitinho, de pensar em fora da caixinha, de sair do seu hábito normal, de sair daquelas coisas que a gente justifica assim, essa coisa tá uma porcaria, mas deixa assim que tá bom. Quer dizer, não tá bom, tá uma porcaria. Então a gente tem que mudar. Então, já que não consegue mudar na guinada, quando chega ali numa brincadeira dessa, ou muda aos pouquinhos, já dá um incentivo para modificar aquelas condições que já são desagradáveis, dá uma mudadinha naquilo, né? Alguma rotina tem que ser alterada, ou aquilo ali vai ser alterado na marra, por circunstâncias fortuitas, além do seu controle. Às vezes é um equipamento que quebra, outras vezes é um evento inusitado que nem era de sua alçada, mas é que você que vai ter que resolver porque a pessoa que resolvia não está. Outras vezes é um surto de ansiedade que a pessoa pode ter. Então, assim, é melhor você começar a resolver as coisas antes, né? Começa a resolver antes, que quando chega ali no ponto de tensão, já não estoura, né? De qualquer maneira. E com isso, a Lua nesse dia ela não vai fazer outros aspectos além destes, né? A Vênus aqui está bem exata, o Urano está retrógrado, esse é o dia exato, a sexta-feira, de oposição da Lua com Urano, então é o dia mais complexo, especialmente para as relações de troca, conciliação, partilha e até com quem mexe com artes. Algumas vezes pode ver manifestações de pessoas ligadas às artes bastante furiosas, né? Nessa condição aqui. E aqui vamos passar a ver o dia 28 de novembro, sábado. O sábado, dia 28, a Lua já se distanciou de Urano, já se distanciou da oposição com Vênus, está aqui, e vai formar uma oposição com Mercúrio na virada de sábado para o domingo. Ali já está até funcionando já. É um dia de tendências a desentendimentos. Esses desentendimentos são curiosos. Algumas pessoas são um bocado mais propensas, né? Lembra da questão da atmosfera mental, que eu falo sempre nos vídeos do Diário Planetário. Aqui nessa atmosfera mental é como se você tivesse o extremo denotativo em Touro com o extremo conotativo em Escorpião. O que eu quero dizer com isso? Um vê o óbvio como ninguém e o outro só vê aquilo que está, né, entre linhas, nas entrelinhas. Então, é assim, tudo muito extremo para esses dois, né? E a Lua fazendo oposição com Mercúrio justamente nessas condições, é o dia em que as discussões ocorrem, porque um está falando, nossa, esse cara aí é tão bom que chega a ser nojento. Às vezes ele está usando essa frase para elogiar ele, assim, que ele não encontra palavras, ele está elogiando a pessoa a enésima potência. Só que ele escolheu as palavras de uma maneira que o outro pode não entender. O outro pode entender aquilo literalmente. E está dizendo, que eu sou nojento? Seu nojento? Nojento é você, né? Então, temos uma propensão para essas discussões provocadas pelo literal e pelo conotativo, né? Pela metáfora e pela denotação. Um pouco de cuidado com isso. É um dia meio complicado para a gente lidar com documentações, às vezes documentações que envolvem, isso vai para os indivíduos e vai para a coletividade em empresas, organizações e governos. Isso é um dia complicado para lidar com recursos de terceiros, com pagamentos, com recebimentos, endividamentos. É a hora em que tudo que você tiver que usar para comprovar o seu direito a receber alguma coisa, você tem que usar, porque pode dar embargo, né? Pode dar problema ali. Em compensação, a Lua está fazendo um bom aspecto com Plutão, com Júpiter. Esse dia ele tem um excelente compensador. Ele já não é tão tenso quanto a quinta-feira foi, né? E o dia 28, sábado, ele é excelente, inclusive com o ganho de capacidade de
esforçar-se, né, de colocar as coisas em ação, se tem que repetir, se tem que fazer força, se tem que ficar cansado, tem que virar noite, eu viro noite, mas eu estou obtendo resultado. É a hora que a gente obtém resultado. E esse é um dia legal, né, para quem está fazendo projetos financeiros que sejam mais seguros, que não sejam arriscados, né? Mas é um dia que alguns têm rendimentos, outros têm propostas de negócios, outros mostram que seus talentos e suas capacidades, seus aprendizados podem obter retornos realmente grandes, inusitados, né, para quem eles trabalham ou para si próprios. É um dia de ganhos, né? Apesar dessas intempéries que podem ser evitadas, não façam piadinhas de mau gosto de jeito nenhum nesse dia, porque às vezes até de bom gosto fica mal interpretado como mau gosto. Tem que ter um cuidado danado aqui, as pessoas levantou a sobrancelha meio torta assim enquanto está falando, porque você estava com coceira, aí o outro já entendeu que você está debochando. Não era isso. Calma, muita calma nessa hora. A Lua também está fazendo um sextil com Netuno, ela está ainda reforçando uma coisa que já acontece ali na segunda e na terça-feira, né? Que é uma ampliação do aspecto imaginativo. A diferença é que aqui não se está tão fantasista quanto se estava na segunda-feira. Esse aspecto está acontecendo com a Lua em elemento terra. Então, as chances aqui são as melhores possíveis para quem está justamente fazendo aquilo que eu falei lá na segunda-feira, né, de juntar a grande ideia e colocá-la em prática pequenininha para ela começar a germinar e funcionar. Aqui, o domingo, né, o último dia aqui do nosso período, 29 de novembro, no domingo, a Lua vai sair de Touro, vai entrar em Gêmeos. Olha, para quem está aqui na região sudeste do Brasil, vai ver que ela vai entrar em Gêmeos por volta das 14 horas. Então a Lua vai ingressar em Gêmeos, ela está saindo ali de Touro, está saindo também da oposição ali com Mercúrio, né? Essa virada aí de sábado para domingo, ela é a virada do dia mais confusa, né? É aquela coisa que se tiver jogo de futebol, o árbitro vai errar umas 50 vezes, tem que usar o VAR, né? O juiz virtual ali, tem que usar o VAR várias vezes. Então a Lua vai entrar em Gêmeos, ele vai fortalecer demasiadamente ali a condição de Mercúrio, que em vez de estar num signo como Gêmeos, como Libra, Aquário, que são signos de ar, que crescem, que estabelecem contatos, está num signo que é digestivo, que é um signo que é para dentro, que é introspectivo, como Escorpião. Então a tendência é valorizar-se coisas que demandam muita atenção, apesar da Lua estar em Gêmeos, que é um multiplicador de interesses, que é um diversificador, que é um piadista, né? Aqui as coisas ficam mais sérias, apesar dessa passagem, porque o Mercúrio está em Escorpião ainda. Nesse dia vai ficar, enquanto a Lua estiver passando em Gêmeos, ele ainda vai estar em Escorpião. Então temos a emergência, né, os relatos de coisas que são, às vezes, sobre tabus. Podemos ver, tem gente que vai lançar documentários sobre sexualidade, outros que vão lançar sobre mortes coletivas, como o Holocausto. Tem gente que vai falar sobre questões que passaram a ser tabu recentemente. O que não eram, passaram a ser, outros que eram e deixaram de ser. Então tem sempre uma discussão a respeito desses pontos, sobre a morte também, né? Vida após a morte, há uma difusão desses fatores, há uma proliferação maior na busca sobre esses assuntos. E um incentivo muito grande a quem atua em alguma área que seja de pesquisa, né, que vai absorver conhecimento, mas nesse caso é um conhecimento que não é pulverizado para vários campos, que seria a tônica geminiana, mas sim um conhecimento que vai mergulhar num único ponto, né, colocando toda a força ali. Não, Escorpião não dá ponto sem nó, tá? Não vai fazer as coisas sem um propósito muito severamente claro na cabeça, né? Primeiro vem a confusão mental, depois ele tem um propósito muito engajado, né? Visceralmente engajado. Então vai se falar muito das emoções reprimidas, das coisas que estão por dizer ainda nesse dia, no domingo.
E algumas pessoas vão fazer isso vomitando as suas mágoas, os seus horrores. Alguns vão vomitar os seus preconceitos, né? Porque está botando tudo para fora. O escorpião coloca as coisas, ele expurga coisas. Então pode ser os preconceitos, pode ser coisas boas também, né? Coisas que as pessoas evitam dizer porque podem ser consideradas piegas. E aqui se coloca as emoções em palavras. Muito bom para poesias profundas, né? E para grandes investigações. Outros fatores, Vênus já está se distanciando aqui de Urano, já não está aqui tão tenso nos termos da sexta e do sábado, né? Já não é um dia mais tão tenso. E a Lua aqui vai finalizar o nosso ciclo tendo feito já um excelente aspecto com Saturno, que vai reforçar o que eu falei sobre o sábado em termos de vamos praticar, vamos trabalhar, vamos colocar pé no chão, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos planejar em médio e longo prazo, vamos ter paciência, vai recompensar todo mundo que tem paciência. Às vezes quem está trabalhando no domingo fica meio chateado, porque enquanto as outras pessoas estão descansando, essas pessoas aí podem estar com chances ainda melhores de obterem algum tipo de satisfação, de reconhecimento. São os dias de bom aspecto de Lua com Saturno são muito favoráveis para quem está se sacrificando um pouquinho, aguentando o esforço, né? Porque é aquele dia em que a gente pode ter um olhar de quem fala assim, nossa, mas essa pessoa está se esforçando, né? Seja de um superior hierárquico, seja de outras pessoas que têm algum poder de influência, algum poder significativo de alterar as realidades próprias e alheias. E com isso, estamos aí no dia, né, que eu mencionei lá no resumo, que é o de quase, né, da Lua quase cheia. Eu já diria que desde o sábado até o domingo, né, até o final do domingo, até iniciozinho da segunda-feira, a Lua quase cheia, mostram aqueles 2 dias meio turbulentos, né, com as dificuldades aqui de entendimentos, com os exacerbamentos de entusiasmos, com os exageros, né, nas formas de dizer poucas e boas, né, as pessoas vão querer lacrar um pouco mais, outras vão narrar coisas que eram para ficar quietinhas, não contem para todo mundo. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, deixa eu contar tudo para você, e a pessoa não tem mais nada o que dizer, né? a pessoa chega, vamos dialogar, aí vem alguém e só ela fala, né? Esses 2 dias eles têm essa característica, especialmente ali no fim do domingo, né? A partir de mais ou menos, olha aqui, para nós aqui no Brasil, por volta ali de 14 horas também, a Lua vai ingressar em Gêmeos. Então, a partir dali das 14 horas, então, para nós aqui na região sudeste, muito mais ainda essa tendência. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de ver o site carlosholanda.com.br com as propostas da nossa plataforma de ensino à distância, nossa plataforma de EAD, com muitos cursos, com aulas inaugurais para que você possa se acostumar com o nosso ambiente de ensino, com a nossa metodologia de trabalho, para que você possa aprender astrologia, seja para você trabalhar como profissional, uma das metas é isso, formar profissionais de alta qualidade, de alta atenção a quem você está atendendo, e também aquelas pessoas que não querem se tornar profissionais astrólogos, mas podem e devem usar a astrologia para seu próprio benefício, para sua família, para os seus amigos, porque a astrologia é muito mais do que uma ferramenta, ela é uma filosofia de vida, é um modo de viver, é uma maneira de você pensar você como ser humano, a sociedade e construir as coisas para um futuro melhor. Então, fiquem atentos, fica aí o convite, não deixa de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para receber as notificações de novidades. E é isso, curte aí o vídeo se você gostou. Se não gostou, não faz nada não, fica quietinho. Um beijo, tchau, até a próxima semana.